Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Quero vos trazer uma breve palavra de Deus aos vossos corações. Louvado seja Deus, uma palavra missionária escrita em Marcos 16 e versículo 15, muito conhecido da Igreja do Senhor, que nos diz: E disse-lhes, portanto, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, eu quero vos fazer aqui uma breve oração, pedindo ao Senhor que nos dê graça, sabedoria e entendimento da sua palavra, que Ele também venha abrir o nosso entendimento e que essa palavra de advertência venha a ser de muito proveito. Eterno, te dou graças em nome de Jesus pela tua bondade e a tua misericórdia para com as nossas vidas. Eu quero nesta tarde, neste momento, em nome de Jesus, clamar ao Senhor, aleluia, que venha nos despertar para as missões, para a vida de tantas pessoas, que venha nos lembrar de tantas pessoas que hoje vivem numa desgraça, que vivem em trevas, que vivem uma vida triste, a qual vivíamos, mas que hoje estamos libertos para a glória do Senhor, porque o Senhor investiu em cada um de nós, por isso hoje somos libertos. E aquele, meu Pai, que vai ouvir esta pregação, mas que ainda precisa de uma libertação, de uma cura, eu te peço em nome de Jesus, que neste momento essa pessoa seja liberta para a glória do teu santo e bendito nome. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, esta palavra que o Senhor Jesus fala aos seus discípulos, estendendo aqui a nós como igreja, como salvos em Cristo Jesus, Ele nos dá uma missão, está aqui uma incumbência do Senhor, louvado seja Deus. Ide por todo mundo. Ele não dá neste momento uma opção, uma segunda opção. Ele não diz vá se você tiver tempo. Ele não diz se você estiver com saúde, vá. Se você estiver bem, vá. Se você quiser, vá e pregue. Não, mas ele diz ide por todo mundo. Nós que somos, meus amados irmãos, igrejas do Senhor, temos esta incumbência. Esta missão é nossa, esta missão é minha e sua. Nós já temos a missão. Devemos ir como filhos amados. Devemos ir como bons servos obedientes. Louvado seja Deus, porque o Senhor, o general de guerra, ele já nos preparou. Ele nos alistou e nos preparou para esta missão. Louvado seja Deus. Ele nos preparou, ele nos deu as armas corretas para lutarmos, para guerrearmos. Louvado seja Deus. Já não estamos despreparados, já não estamos desarmados, mas o Senhor nos preparou com as suas armaduras descritas em Efésios 6, a partir do versículo 10. Louvado seja Deus. Nós não estamos aqui por acaso, meus amados irmãos. Nós não chegamos aqui por acaso. Mas nós estamos aqui porque o Senhor nos escolheu. Olhando Ele do céu à terra, Ele nos vê pequenos, pessoas que ao mundo não tínhamos valor algum, mas Ele investiu. Mas Ele nos escolheu, Ele nos preparou para esta tão grande obra. Louvado seja Deus. Ele diz, não foi vocês que escolheram a mim, mas eu escolhi a vós. Louvado seja Deus. E Ele nos enviou. Ele disse, assim como o meu Pai me enviou, eu envio a vós. Louvado seja Deus. E Ele preparou cada um de nós
Ele enviou o seu Santo Espírito para estar conosco todos os dias das nossas vidas. E nesta luta, nesta guerra, nós não estaremos sozinhos. Nós precisamos guerrear, mas nós não guerrearemos sozinhos. Louvado seja Deus. A nós foi confiada esta semente, a palavra que liberta, a palavra que cura, a palavra que leva para o céu. Louvado seja Deus. Nós temos que tão somente semear esta semente nos corações, como diz a parábola do semeador. E o semeador saiu a semear. Nós devemos sair a semear. Louvado seja Deus. Nós devemos semear em todos os corações, porque diz a palavra, um é que o semeia, outro é o que rega, mas é Deus quem dá o crescimento. Louvado seja Deus. Devemos arriscar a semente. Quando o agricultor vai semear, ele sai semeando, semeando, semeando. Alguns pés dão bons, outros dão mais ou menos, outros não dão a devida semente, né? Alguns não chegam nem mesmo a germinar e morrem, assim como diz a parábola do semeador. E alguns nasceram entre os espinhos e foram sufocados. Algumas sementes ficaram à beira do caminho e vieram as aves e comeram. Alguns nasceram sob os pedregais e não tiveram terra suficiente, solo suficiente para estender as suas raízes e morreram. Mas um nasceu em terra boa, e esse deu a 100 e a 30 por um. Louvado seja Deus, a 100, a 50 e a 30 por um. Então nós temos que arriscar essa semente, nós temos que plantar a semente nos corações. Deus dará o crescimento. É o Senhor quem fará germinar essa semente nos corações. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não somos nós. Não sou eu, não é você. Louvado seja Deus. Nós temos a incumbência de Ele investiu em nós. Ele investiu em nós. Ele envia seu Filho unigênito para morrer em prol das nossas almas, sendo a nós ainda pecadores, como diz em Romanos, sendo nós ainda prevaricadores, pessoas más, de coração mau, mas o Senhor investiu em cada um de nós. Louvado seja Deus. Depois de tudo isso, depois de Ele nos ter dado essas armaduras, depois dele ter derramado sobre nós a sua graça, a sua misericórdia, o Espírito Santo, louvado seja Deus. O que faremos? Viveremos nos nossos próprios propósitos? Louvado seja Deus. Nos nossos próprios desígnios, as nossas vontades? Buscaremos as coisas terrenas nossas? Esqueceremos as coisas do Senhor? Louvado seja Deus. Seremos ingratos? Usaremos de ingratidão para com o nosso Deus que nos salvou, nos limpou, nos deu um novo nome, pôs um novo cântico na nossa boca, como diz o Salmo 40. Louvado seja Deus. Nos esconderemos, fugiremos diante da presença de Deus. Se Deus tem um propósito sobre as nossas vidas, se Deus tem um propósito através da nossa vida, veja o que acontece com Jonas. Louvado seja Deus. Jonas precisa passar no inferno, na escuridão. Jonas precisa passar por um processo para entender que Deus tinha um propósito através da vida dele. Jonas foi o escolhido do Senhor. Será que nós precisaremos passar pelo que Jonas passou para entender que Deus tem um propósito na nossa vida e através da nossa vida? Louvado seja Deus. Ir pregar é a melhor escolha. Louvado seja Deus. Mas que não seja como que um peso, mas que seja com amor, com dedicação,
sabendo que nós não estamos fazendo para o homem, sabendo que nós estamos fazendo para o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não fique fadigado, irmãos. Não se fadigue com as coisas dessa terra. Quem sabe as coisas, os afazeres dessa vida querem sucumbir à tua fé. As coisas dessa vida querem sucumbir o propósito que Deus tem na tua vida. Quem sabe tu se converteu e fez tanta coisa, pregou tanto o evangelho com amor às almas, mas que com o passar do tempo, assim como a igreja de Éfeso, deixou o primeiro amor. Aí a palavra do Senhor diz a Éfeso: lembra-te onde tu caíste, louvado seja Deus, e se arrepende. Louvado seja Deus. Veja onde tu erraste, onde estás errando, e acerta, e se converte, se arrepende, e volta para o centro da vontade do Senhor. Louvado seja Deus. Se hoje fosse, meu amado, o teu último dia, se estas fossem as tuas últimas horas, ainda que você não saiba, se for as suas últimas horas, como você se encontrará com o Senhor? Se daqui a pouco você partiu dessa terra, se você partir dessa terra agora, o que você terá nas mãos para mostrar ao Senhor? Eu sei que nenhum de nós somos perfeitos, todos nós somos falhos, mas o que você terá nas mãos? Quais são as tuas últimas, eu não falo as primeiras, mas quais têm sido as tuas últimas obras? O que tu tens feito, o que eu tenho feito para o reino de Deus? Louvado seja Deus. Como pais e mães, nós temos obrigações de ganhar o pão de cada dia, de trazer para a mesa, de cuidar dos filhos, de cuidar da esposa e vice-versa, cuidar do marido, mas sabendo que nós somos peregrinos nessa terra. Somos peregrinos, estamos de passagem, já temos uma morada, já temos um lugar. Não podemos esquecer que nós não somos daqui. Louvado seja Deus, mas nós somos de lá. Nós somos como forasteiros em terras estranhas. Então, meu querido, que esta palavra sirva de despertamento. Quero parar por aqui para não ficar muito longo o vídeo, mas que essa palavra te sirva de despertamento na obra do Senhor. Que Deus os abençoe. Peço que você que não é inscrito no canal, se você quiser ouvir mais palavras como esta, seja um inscrito, deixe o seu like para que o vídeo seja expandido para mais pessoas e ative o sininho para quando tiver mais pregações como essa, mais ensinamento da palavra do Senhor, você possa ser avisado pelo algoritmo. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.